Olá, falemos de temas de paleontologia. Vamos hoje abordar a evolução de conceitos fundamentais para o entendimento dos fósseis e para a interpretação das associações fossilíferas. Como de costume, para acompanhar esta nossa conversa, preparei uma apresentação. E assim, vamos falar da evolução de conceitos de base e de personalidades marcantes da história natural e da paleontologia associadas a essa evolução. Fundamental para esta discussão é estabelecermos qual a origem do termo em português atual fóssil. Esta palavra é originária de um vocábulo latino, fossilis, vocábulo esse que era um adjetivo e que significava originalmente tirado da terra, desenterrado. Esta definição, este conceito original de fossilis é de resto fundamental para entendermos quer o modo como os fósseis foram vistos e interpretados na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento, e também para entendermos como nós, hoje em dia, olhamos para as ideias desses naturalistas muitas vezes de modo enviesado, precisamente porque não percebemos que o termo fossilis é um termo muito amplo. Este termo foi utilizado pela primeira vez pelo naturalista romano Plínio o Velho, e ele utilizava-o para descrever, para caracterizar objetos que nós hoje em dia consideramos fósseis, na nossa concepção atual de fóssil, mas também outros objetos que eram obtidos desenterrando-os, como por exemplo rochas, minerais, cristais e outros, inclusivamente artefactos arqueológicos e outros objetos desenterrados. Era, portanto, um conceito muito amplo de fossilis, que extravasava em muito aquilo que nós hoje em dia consideramos fósseis. Plínio pereceu a quando da erupção do Vesúvio, aquela erupção que devastou a cidade de Pompeia. Plínio não se encontrava em Pompeia na altura, mas sim em Nápoles, mas dirigiu-se a Pompeia na tentativa de salvar alguns dos seus habitantes e acabou falecendo no processo. A descrição da erupção e o relato da morte de Plínio o Velho foi-nos legada pelo seu sobrinho Plínio o Novo, e precisamente por isso erupções como as do Vesúvio são hoje designadas como erupções plinianas. Outra fonte de equívoco e de confusão quando aplicamos ou quando falamos de fóssil é o facto de, em português, a palavra fóssil ser simultaneamente um substantivo, temos estado a falar de fósseis, mas também um adjetivo. Por exemplo, quando falamos da arriba fóssil da Costa de Caparica, isso não significa que a arriba tenha esse nome por os estratos que nela estão expostos conterem fósseis, mas sim porque a arriba constitui uma ocorrência geológica, geomorfológica, antiga, preservada, que atualmente não se encontra a ser atuada diretamente pela erosão marinha que lhe deu origem, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, com as arribas ativas. Por outro lado, aqueles combustíveis que têm origem em contextos geológicos, como o petróleo e a antracite, são denominados de combustíveis fósseis. A antracite é um combustível fóssil, mas, como já discutimos anteriormente, não é um fóssil. Desde muito cedo, a ocorrência em contextos geológicos de objetos que claramente apresentam uma relação com organismos que são conhecidos da atualidade, nomeadamente de organismos marinhos, despertou a atenção dos nossos antepassados. Fósseis são encontrados em contextos arqueológicos datando pelo menos desde o Paleolítico Superior. Naquelas circunstâncias em que os fósseis apresentavam uma relação clara com um organismo que é conhecido, como por exemplo aqueles organismos que são utilizados na nossa alimentação, como alguns bivalves marinhos, que nós conhecemos literalmente do prato, a relação entre os fósseis e os organismos que lhe poderão ter dado origem não era muito controversa. O que era difícil de explicar, o que era controverso, era por que razão
objetos com uma relação tão clara com organismos marinhos ocorriam em contextos geológicos tão longe dos contextos dos habitats marinhos onde ocorrem atualmente. Por outro lado, quando se encontravam objetos que nós hoje em dia sabemos serem fósseis de origem biológica, mas que correspondiam a vestígios de organismos que não eram familiares, como no caso dos dentes de tubarão, então as explicações complicavam-se, porque de facto não era comum na antiguidade as pessoas terem acesso a tubarões para saberem qual o aspecto dos dentes. Então, nesses casos, e este é apenas um exemplo, nesses casos surgiam explicações que lançavam mão daqueles modelos e daqueles contextos explicativos mais comuns na altura. Até porque estes objetos ocorriam frequentemente, o que significavam que eram resultado de fenómenos recorrentes, portanto era necessário explicá-los. Os modelos que mais frequentemente eram utilizados para explicar estas ocorrências eram aqueles que na altura preenchiam e norteavam a vida das pessoas, nomeadamente as explicações de cariz religioso, as explicações evocando histórias bíblicas. Por exemplo, os fósseis dos dentes de tubarão têm uma lenda explicativa da sua origem associada ao apóstolo São Paulo. O mesmo apóstolo que se converteu ao cristianismo após a famosa Epifania na estrada de Damasco. São Paulo empreendeu várias missões missionárias no Médio Oriente e, a dada altura, no ano 57 d.C., foi feito prisioneiro em Jerusalém. São Paulo invocou o seu direito de interceder junto do imperador em Roma, sendo cidadão romano, e no ano de 60 d.C. empreende uma viagem até Roma precisamente para interceder sobre o seu destino perante o imperador. Durante essa viagem, em Malta, vê-se envolvido no naufrágio da embarcação em que seguia, naufrágio esse que não fez vítimas porque ocorreu próximo da costa de uma das ilhas de Malta, hoje conhecida como Ilha de São Paulo. Uma vez chegado à terra, São Paulo é mordido por uma das muitas víboras que infestavam a ilha. Segundo a lenda, a prova do ato miraculoso de São Paulo é o facto de hoje em dia ainda se encontrarem inúmeras línguas petrificadas dessas mesmas víboras, línguas bífidas resultantes do milagre de São Paulo. E precisamente por isso os fósseis dos dentes de tubarão eram originalmente conhecidas, ou pelo menos a partir da Idade Média, conhecidos como glossopetrae, ou seja, as línguas de pedra ou as línguas de São Paulo. Estes fósseis, por serem fósseis que eram recorrentemente encontrados em grande quantidade, com formas muito variadas, mas todos eles claramente pertencendo à mesma categoria de objetos, desempenharam um papel importante quer na história da paleontologia, quer na história da geologia. Por exemplo, Conrad Gessner, no século XVI, na sua obra de Omni Rerum Fossilium, ou seja, basicamente tudo sobre o tema dos fósseis, publicado em 1565, ilustra as tais glossopetrae. Esta obra, de facto, é fundamental porque é a primeira vez que objetos geológicos, fósseis e outros elementos geológicos são ilustrados. Gessner não apenas ilustra estas glossopetrae, como as comenta, e inclusive já nesta altura era, digamos assim, já existia a hipótese, já se discutia a hipótese de se tratarem as glossopetrae de dentes fossilizados de peixe, nomeadamente de tubarões. A demonstração final gráfica, usando ilustrações de que as glossopetrae eram dentes petrificados de tubarão, coube a Nicolaus Steno. Nicolaus Steno não foi o primeiro a debruçar-se sobre o tema e a demonstrar esta relação entre as glossopetrae e os dentes de tubarão, mas foi o primeiro a fazê-lo de maneira clara,
com base na dissecação da cabeça de um tubarão e com base na publicação de imagens que o demonstravam. Nicolau Steno era dinamarquês, bispo católico, naturalista, médico, homem de letras e, a dada altura, estando em Itália, ao serviço do Grão-Duque Fernando II da Toscânia, seu patrono, é-lhe transmitido um tubarão, é-lhe entregue um tubarão para que o dissecasse e o integrasse nas coleções de História Natural do Grão-Duque. Como resultado desse trabalho, surge a publicação Canis Carcharia Dissectum Caput, ou seja, a dissecação da cabeça de um tubarão, publicada em 1667. E nessa publicação, pela primeira vez, é ilustrada a cabeça de um tubarão, mostrando os seus dentes, e são ilustradas, para comparação, fósseis de Glossopetra, que Nicolau Steno conclui tratarem-se nada mais, nada menos do que dentes fossilizados, petrificados, de tubarão. Esta obra é de resto fundamental não apenas para a paleontologia, mas também para a biologia e para a geologia. Para a biologia é fundamental porque é a primeira vez que uma cabeça de tubarão é ilustrada numa obra de história natural. Para a geologia é fundamental porque, na sequência da demonstração de que as Glossopetra eram dentes petrificados de tubarão, surge a Nicolau Steno a dúvida: como é que objetos sólidos, os dentes petrificados de tubarão, podem ocorrer no seio de outros objetos sólidos, as rochas? Para responder a esta questão, porque é que sólidos ocorrem dentro de sólidos da natureza, em 1669, Nicolau Steno publica uma outra obra, de Solido intra solidum naturalier contendo dissertationes prodromos, em tradução livre, dissertação introdutória sobre a ocorrência de sólidos dentro de sólidos na natureza. Portanto, nesta obra, onde vários aspectos geológicos são discutidos, mas um fundamental é a ocorrência dos fósseis no interior das rochas. E para explicar esta relação, Steno chega à conclusão de algo que para nós hoje em dia é óbvio, porque claro, Steno já o demonstrou, que é que para termos fósseis dentro de uma rocha, primeiro temos que ter os objetos biológicos originais, que depois são incluídos num meio que mais tarde se transforma numa rocha. Ou seja, com este raciocínio, Steno estabelece uma cronologia de acontecimentos. Primeiro, os objetos biológicos, segundo, a inclusão num meio, terceiro, que depois se transforma numa rocha, num objeto sólido. E esta linha de raciocínio é precisamente aquela que vai levar à enunciação, neste livro, ainda que não exatamente da maneira como nós hoje em dia usamos, do princípio da sobreposição, ou seja, aquele princípio básico da estratigrafia e da interpretação das sequências estratigráficas, das sequências de camadas rochosas, de que numa sequência estratigráfica não alterada, as camadas posicionadas mais abaixo são mais antigas do que aquelas que estão posicionadas mais acima, que são mais recentes. Usando uma metáfora que já empreguei antes, se pensarmos numa pilha de livros, pois o livro que se encontra mais abaixo na pilha foi colocado primeiro e os livros que foram colocados sucessivamente acima ocupam posições sucessivamente mais superiores. A enunciação do princípio da superposição foi fundamental para a geologia porque transformou definitivamente a geologia numa ciência histórica, ou seja, uma ciência que tinha a capacidade de estabelecer a cronologia dos fenómenos que estudava. Enquanto antes, possivelmente, os naturalistas, as pessoas em geral olhariam para uma sequência estratigráfica como esta e veriam uma amálgama de camadas rochosas sem um significado cronológico, sem uma história para contar. Depois de enunciado o princípio da sobreposição, passou a haver uma noção de história associada a estas sequências.
tínhamos fenómenos registados na sequência, associados a cada uma daquelas camadas. Aqueles que estavam associados às camadas mais inferiores eram os fenómenos mais antigos, aqueles que estavam associados às camadas mais superiores eram os fenómenos mais recentes. Estabelecia-se uma cronologia relativa de acontecimentos. Se a este conceito juntarmos a ocorrência dos fósseis, mais uma vez os fósseis que ocorrem nas camadas posicionadas mais abaixo sendo os mais antigos e os que ocorrem nas camadas mais superiores, os mais recentes, então temos aqui o início da utilização dos fósseis como elemento de datação e o início da bioestratigrafia. E por hoje ficamos por aqui. Numa próxima oportunidade continuaremos a discutir temas de paleontologia, nomeadamente a evolução do conceito de fóssil.